Seja muito bem-vindo ao nosso podcast especial da Conferência Íntimos. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do pastor Jackson Marques. Pastor Jackson, como você tem alcançado muitas vidas através do podcast? Me conte um pouquinho da sua vida para todos nós que estamos aqui nessa tarde. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. A minha vida é pregar Jesus. Tem muita coisa não. É muito simples, muito simples. Só falar dele mesmo. Glória a Deus. Nada demais. Jackson, todo mundo conhece o senhor pelas redes sociais. Como surgiu esse fenômeno Jackson nas redes sociais? Cara, assim, foi uma surpresa. Na verdade, não existe sucesso por acaso. Não existe sucesso por acidente, né? Mas eu fazia muita live, né? E aí, quando surgiu essa ideia do podcast, acabou que meio que encaixou, né? A minha fala, às vezes rápido demais, com os cortes. E aí, os cortes começaram a viralizar. Foi nada intencional, tipo, vou programar para fazer isso. Simplesmente fluiu e... Aconteceu. Sem nada programado, assim. Vamos fazer que vai ser dessa forma. Fluiu mesmo. Tudo no tempo de Deus flui. A porta Isso se aí. abre naturalmente. É isso aí. Pastor Jackson, qual é a expectativa para a Conferência Íntimos? Fala um pouco a respeito de intimidade para nós. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A intimidade, ela é tão distinta no sentido de que as pessoas confundem intimidade com isolamento. Isolamento é uma coisa, intimidade é outra coisa. Qual é o oxigênio da intimidade? Oração. A intimidade não vem pelo jejum, ela não vem pela adoração, ela vem pela oração. Por quê? Não tem como você ter uma amizade profunda com alguém com quem você não compartilha ideias ou não tem diálogo. Então, a oração é o oxigênio da intimidade. E detalhe, todas as vezes que você entra no secreto, você assume um nível de intimidade. Porque, primeiro, Deus só dá segredo para quem tem secreto. Essa geração não entende o que é intimidade, porque ao invés de ela amar o secreto, ela ama mais o público. Porque o público você ouve a voz do homem, no secreto você ouve a voz de Deus. No público quem te toca é o homem, no secreto quem vai te tocar é Deus. No público você ouve informação, mas no secreto você ouve revelação. Qual a maior a diferença entre o público e o secreto? No público você entra sarado e sai ferido. No secreto você entra ferido e sai sarado. Glória a Deus. Então é impossível ser íntimo de Deus longe dele. Pedro era tão próximo de Jesus que quando ele negou Jesus 3 vezes, na terceira a mulher virou e falou para ele assim, a criada falou para ele assim, você também é um deles. Aí ele falou, não, a mulher virou e falou, porque a sua fala te condena. Ou seja, ele era tão próximo de Jesus, mas era tão próximo de Jesus que ele começou a falar igual a Jesus, a ponto das pessoas falar, você está falando a mesma coisa de estar ouvindo Jesus falar. Então, não existe intimidade às pressas. Quanto mais tempo com Deus, mais intimidade com Deus. Não existe intimidade à distância. O marido e uma mulher, quando se casam, eles vão ter que ter um quarto, Sim. que é o lugar da intimidade. E esse lugar da intimidade é onde nós geramos filhos. Por exemplo, no dia da intimidade entre o marido e a mulher, ninguém viu. Porque é secreto, é íntimo. Mas quando a mulher está grávida, que ela começa a andar para a rua fora, todo mundo vê o resultado. Todos veem. E quando ela dar a luz, engraçado, ela pode dar a luz no hospital, ela pode dar a luz no metrô, pode dar a luz no aeroporto, ela pode dar a luz na farmácia, enfim, ela pode dar a luz em qualquer lugar. Mas no ato da intimidade não pode ser em qualquer lugar, precisa ser no quarto. Secreto. Aí Jesus diz, quando orardes, é o lugar da intimidade, entra para o teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai. Por que ele falou entra para o teu quarto? Porque intimidade no quarto dos outros não é intimidade, é adultério. Então, ele não nos chamou para ter intimidade no quarto dos outros. Ele nos chamou para ter intimidade no nosso quarto. E outro mais. Ele falou assim, quando vocês orar, orareis assim, Pai Nosso. Quando vocês orar, orareis assim, Pai Nosso. Mas quando você orar, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. Em secreto. Peraí, mas ele acabou de falar, quando orar, orareis assim, Pai Nosso. Agora ele está dizendo, quando você orar, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. Qual a diferença de Pai Nosso para teu Pai? É que quando você está em público, ele não é seu. Ele é nosso. Mas quando você está só, ele não é nosso. Ele é seu. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Jackson, falar de intimidade, não falar de Jesus. Lembro uma passagem de Jesus quando ele manda os discípulos passarem para outra margem e ele vai orar. Muitos discípulos não tinham muita intimidade com o Senhor.
andava com ele, mas não tinha muita intimidade. Quando ele manda eles passar para o outro lado, uma tempestade acompanha eles, pega eles. Jesus está na intimidade dele no monte. Quando ele sai do monte, ele anda por cima das águas. Quem não tem intimidade com o Senhor sempre vai passar apuros e vai ver coisas que não existem, como eles viram fantasma. É um fantasma. Jesus, na sua intimidade, ele vai passar por cima das águas. Essa intimidade que nós entendemos. Que o Senhor, quando nós estamos em secreto com Ele, Ele sempre nos revela coisas maravilhosas. E sempre faz, através de nós, coisas espetaculares acontecer. Então, Jesus não fazia milagre porque era filho de Deus. Jesus fazia milagre porque Ele era íntimo de Deus. A intimidade trouxe muitos resultados e muitos milagres através da vida de Jesus. Então, essa intimidade que nós estamos falando hoje aqui, em Itapecurumirim, na Igreja Catedral, com o pastor Jacques, é falar de Jesus. É o nosso protetor, nós somos íntimos dele, e essa conferência está acontecendo porque nós temos um propósito. Conferência íntimos, conferência de jovens, é para trazer jovens à intimidade. Manda um recado para essa juventude dessa geração que precisa tanto ser íntimo do Senhor Jacques. Então, quando você falou que Jesus subiu no monte para orar, ele despediu os discípulos e despediu a multidão. Foi 2 despedidas. Ele despediu os discípulos e a multidão. Por que ele despediu os discípulos e a multidão? Aí o texto diz, e tendo despedido, subiu ao monte. Muitas pessoas não sobem o nível porque não aprendeu a despedir lá embaixo. Meu Deus. Quando você despede algumas coisas, você está pronto para ir para o próximo nível. O grave problema é que as pessoas perderam o acesso porque elas não querem perder os excessos. Os excessos roubam os acessos. Então, quando Jesus subiu, se você ler direitinho, você vai perceber que ele ora de manhã, passa a tarde ele está orando, entra à noite ele está orando, vai até a 4ª vigília ele está orando e quando amanhece o dia ele continua orando. Ou seja, 24 horas de oração para dar alguns passos sobre as águas. Hoje tem gente que não consegue orar meia hora e quer andar sobre o mar. Verdade. Então, Jesus não agiu para depois orar. Ele orou para depois agir. A intimidade, ela vai falar não do que você é, mas ela vai falar com quem você se relaciona. E Deus não responde a pessoas que têm Instagram. Deus não responde a pessoas que estão na mídia, mas Deus responde a pessoas que têm intimidade. Essa geração precisa entender que, primeiro, não se faz intimidade às pressas. Segundo, não existe intimidade a grupos. Intimidade a sós. Então, quando Moisés subiu no monte, que isso é interessante, que ele vai receber as tábuas da lei, Deus falava de diversas maneiras com Arão, com Miriam, com os profetas, mas com Moisés o nível de intimidade era tão profundo que Deus falava face a face. Mas olha que loucura. O texto diz que Moisés subiu no monte e ficou lá 40 dias. Aí a pergunta é, por que Deus não entregou as pedras da lei para Moisés lá embaixo? Por que teve que fazer Moisés sair lá de baixo, subir? Porque primeiro, ninguém chega em lugares altos desprezando lugares baixos. Quando Moisés chegou lá em cima, ele teve que abrir mão de muitas coisas lá embaixo. E por que a revelação não foi dada lá embaixo? A revelação foi dada lá em cima, por 2 motivos. Primeiro, tem coisas que Deus só entrega quando você sair da esfera terrena. Quando você sai dos horizontes humanos. Quando você sai dos limites humanos, Deus começa a te revelar medidas eternas. Segundo, ele teve que deixar as coisas de baixo para ter acesso às coisas de cima. Quando ele chegou lá, Deus revelou para ele a pedra da lei e tal. Deus escreveu para ele na pedra. Ele desceu. Quando ele desceu, todo mundo ficou assustado. Porque ele ficou um tempo lá em cima. E quando ele desceu com algo que o povo nunca havia visto. A escrita de Deus. Então, quando nós saímos da intimidade, porque a maior graça da oração não é quando você entra, é quando você sai. Né? Quando você entra, você leva aquilo que é seu. E quando você sai, você vem trazendo aquilo que é dele. Então a igreja precisa parar de falar para Deus aquilo que ela ouve de todo mundo e começar a falar para todo mundo aquilo que ela tem ouvido da parte de Deus. Aí, depois Moisés quer subir para ver a glória de Deus no rosto sincero. Aí Deus fala assim, não Moisés, se você ver a minha face, você morre e tal. Ele falou, eu quero ver. Quando ele diz que quer ver, mesmo assim, ele está dizendo assim, eu estou pronto até para morrer só para ver a sua glória. E Deus não revelou a glória no meio do povo, mas revelou a glória no lugar secreto. Quando Moisés subiu do monte, que ele deixou 3 milhões de pessoas lá embaixo, a primeira coisa que Moisés estava nos ensinando, que para certos níveis de intimidade é necessário também um nível de separação. Ele poderia ter ficado lá embaixo. Se Deus quiser revelar para mim, ele vem aqui e revela, mas não, deixa eu me separar. Então, talvez o maior recado para essa geração é entender que a intimidade tem a ver com separação. Glória a Deus. Deus não vai contar segredos para todo mundo, cara.
Quanto mais próximo de Deus, mais segredo de Deus. A gente estava vindo no carro falando sobre Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí quando Jesus ressuscita, encontra com Maria e fala assim, ó, diga a todos que eu quero encontrar eles lá na Galileia. E fala com Pedro que eu também estou esperando ele lá. Você já imaginou a cabeça do Pedro? Ele fala assim, poxa, eu neguei ele 3 vezes. Ele vai me arrebentar, o que ele vai fazer comigo? Ele vai me quebrar no meio. Poxa vida, e quando Jesus aparece na casa, ele chega para Pedro e fala, você me ama? Não, ele poderia falar, Pedro, pô, você me negou 3 vezes, por que você fez isso? Não. Ele não perguntou Pedro o que ele fez, perguntou Pedro o que ele sentia. Qual era o posicionamento em relação à intimidade com ele. Você me ama? Você não vai amar se você não tem intimidade. Verdade. Aí Pedro, eu te amo. Aí Jesus perguntou de novo, tu me amas? Aí ele respondeu, eu te amo. Aí Jesus pergunta a 3ª vez, tu me amas? Ô Pedro, eu tô te dando um acesso de intimidade. Você já não tá mais no átrio, que é o primeiro amor. Já não tá mais no santo lugar, que é o segundo amor. Você agora tá no terceiro, que é o santíssimo. Você me ama? Aí ele vai para e fala, tu sabes que eu te amo. E Jesus mostra uma graça de não guardar ressentimentos, de maturidade tão grande que Jesus vira para Pedro e fala assim, ó, então apacenta as minhas ovelhas. O cara que sexta-feira passada, 3 dias antes, estava te negando, agora assumiu um pastoreio, vai ser pastor das ovelhas de Jesus. Você tá aí? E o mais extraordinário é que na conferência global, em todas as nações do mundo, estava em Jerusalém, em Atos 2, quem foi o pregador da conferência? Pedro. O Pedro. Jesus não guarda ressentimentos. Verdade. E esse Pedro tinha tanta intimidade com Deus, toda vez que ele orava, o Senhor respondia a ele. É isso aí. A intimidade sempre vai fazer algo em nossas vidas que Deus vai nos surpreender a cada dia. Concordo. Pastor Jacques, muito obrigado por esse momento. Tempo. Nós estamos nessa conferência íntimos e Deus sempre colocou no nosso coração fazer esse momento para Ele, né? Trazer o Senhor aqui é uma honra. A honra é minha, toda minha. A honra é nossa. Trazer o Senhor em Itapecurumiri, na Igreja Catedral. Não sei se eu vou conseguir guardar o nome, né? Dani Gleison. Dani Gleison. Isso não é o nome, isso é enciclopédia. Então, pastor Jacques, que Deus continue te abençoando. Amém. Que Deus venha te usar hoje, nessa E noite. nem me dizes. Que o Senhor venha fazer coisas maravilhosas na sua vida, como o Senhor tem feito, Amém. por onde o Senhor tem pisado, Amém. colocado a planta dos pés, Amém. por onde o Senhor tem colocado, falado, liberado essa voz profética para essa geração, Amém. tanto no Brasil como em outros países também, que você é uma voz que ecoa para muitas pessoas, para essa geração. Que Deus continue abençoando você, sua esposa, Amém. seu filho. Amém. Que Deus continue abençoando a sua casa. Amém. Você é uma voz e muitas pessoas lhe admiram por isso. Amém. E nós estamos aqui porque nós queremos lhe honrar Amém. e dizer que o Senhor é muito especial para cada um de nós. Itapecuru ama você, a Igreja Catedral ama você, I o love Pastor you. Douglas ama você e a juventude dessa casa também ama você. Amém. Ô Douglas, vale ressaltar, primeiro agradecer a recepção de vocês. Obrigado ao Dani Gleison por ter ido lá me buscar. Acho que eu não vou esquecer esse nome, não. Olha lá ele rodando. Cara, uma coisa muito triste, lamentável poder falar aqui nesse podcast é que a maior tragédia de um relacionamento entre eu e Deus, entre nós e Deus, entre um pastor, um sacerdote, enfim, a maior tragédia para essa geração é que a distração nos roubou da intimidade. Verdade. Nós estamos tão distraídos com as nossas coisas que a gente não tem mais esse tempo de intimidade. E antigamente se falava muito em calo no joelho, né? Sim. Hoje fala-se calo na língua. As pessoas não têm mais tempo para orar. E no Brasil, quem tem a agenda cheia é sinônimo de importante. Só que a ideia de Deus não é fazer você trabalhar para Ele. A ideia de Deus é fazer você se relacionar com Ele. Porque nem todo trabalho vai te gerar uma unção. Mas toda a intimidade vai te gerar uma missão. Amém. Eu não quero ser um tipo de igreja como Maria com a ação de Marta. Mas eu prefiro ser uma igreja com a ação de Marta, mas com o coração de Maria. Aleluia. Ou seja, enquanto Maria está tendo intimidade com Jesus, a Marta está trabalhando para ele. Até aí está tudo bem. Trabalhar para Jesus é normal. Só que não confunda o trabalho com a intimidade. Porque trabalho não gera intimidade, mas intimidade sim. E aí a Marta vira para Jesus e fala, estou te servindo sozinha. E a minha irmã está aí. Não, ela não está aí, ela está aqui. Ela está aqui, tendo intimidade. E aí Jesus fala para ela assim, Marta, uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte e essa não pode ser tirada. A melhor parte só é a melhor parte quando Jesus está dentro dela.
Se Jesus não estiver envolvido dentro dessa melhor parte, escreva, é a pior parte. Então a melhor parte do seu dia é quando você está se relacionando com ele. A melhor parte do seu dia é quando você tem acesso a ele e usufrui desse acesso. Porque a internet é uma rede, não sei se você sabe disso. Quando você abre o notebook, está escrito lá, Windows. O Windows no inglês é janela para o português. E o que acontece? A janela nos roubou do espelho. A janela é uma abertura que não faz você olhar para dentro, faz você olhar para fora. Toda vez que você chega na janela, você não olha para sua vida, você olha para a vida dos outros. Fala assim, é ou não é? Quando você entra na sua rede social, que é uma janela, você nunca vai entrar lá para ver sua... Deixa eu ver minhas fotos. Olha só. Não, você entra para ver... Mas toda vez que você pega o espelho, não é para enxergar os outros. É para você enxergar a si mesmo. Então nós estamos trocando o espelho pela janela. E Deus está nos arrancando da janela para fazermos a gente voltar para o espelho. Porque a palavra de Deus é o único meio de te construir por dentro, é permitir você se reconstruir por fora. Não leia a Bíblia para tirar coisa dela, leia a Bíblia para ela tirar coisa de você. Moral da história. Por que Jesus subiu para os céus e inspirou pessoas, mais de 40 pessoas, a escrever alguma coisa para que depois pegasse a escrita de cada um deles e colocasse e formasse um livro? Isso é muito forte. Porque Jesus tem uma noiva. A noiva é íntima do noivo, sim ou não? Só que, como o noivo está no trono, o noivo está governando, ele está em missão, ele enviou o melhor amigo dele, que é o Espírito, para cuidar da noiva. Só que só tem um meio da noiva querer saber sobre a vida do noivo. É que quando o noivo subiu, ele deixou uma carta de amor. Então, todas as vezes que você quiser saber sobre a vida do noivo, você tem que ir para a carta. Porque é a carta que revela o quão íntimo nós somos dele e o quanto ele é íntimo de nós. Meu Deus. God bless you, bye bye, thank you. Pessoal, esse aí é o podcast. Que Deus abençoe todos vocês. Pastor Jackson, muito obrigado. Que Deus te use nessa noite em nome de Jesus. Amen. Amém.